Mas Eu já quase tive problema renal por causa de anti-inflamatório. O Julião no Quite, né, Julião? Sim. Então eu fui pro Quite, isso é uma história que eu nunca contei. E na minha segunda preparação. E com muita dor nos cotovelos, mas eu não podia parar, até porque eu tinha prometido que ia voltar. Eu falei, não, eu vou voltar de qualquer jeito. E aí foi se intensificando a dor, e não teve jeito. Chegou um dia lá, eu cheguei pro Oscar e falei, cara, não tô aguentando. Ele falou, cara, não tem o que fazer, toma anti-inflamatório. E aí eu comecei Olfen, que é o diclofenaco sódico, 50 mg 2 horas antes para treinar, e tomavam depois do treino para aguentar a porrada que foi o treino. E foi assim 15 dias. Na minha última semana comecei a sentir fortes dores no abdômen e não consegui comer minha última refeição. À noite eu comecei a vomitar e perdendo muita água. Chegou de manhã, eu estava com 5 quilos a menos. E, cara, tem alguma coisa errada. Tentei tomar um remédio para ver se passava. Não consegui. Fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, a creatinina minha já estava indo para 2. Aí me internaram. Faltava 2 dias para eu viajar para os Estados Unidos. Falaram, cara, você não vai sair. Puta merda, Júlio. Faltando 2 dias para você viajar para competir. E perdeu 5 quilos... Não, automaticamente vai por soro, o cara já se desespera. Exato, foi o que aconteceu. Vou ficar retido, fudeu. Aí eu tomei soro, tomei glicose, tomei sódio, tomei potássio. Tive que tomar todo o coquetel para poder voltar. E aí eu fui voltando, só que eles falaram, cara, pelo menos 3 dias internado. Tratamento impressionante de agilidade, incrível como eu fui tratado lá. E aí o Ascar tem muita moral, depois ele chegou até o hospital e foi conversar com o médico pra saber o que tinha acontecido, né? E aí ele veio até mim e perguntou, falou, cara, e aí? Eu falei, pô, eu tô tomando isso daqui e tô combinando com o meu remédio de pressão alta. Eu tenho prolapso da válvula mitral. Então eu tava usando uma Leato de enalapril, 10 mg manhã e noite, junto com os esteroides, junto com IGF e GH, mais T3 e o anti-inflamatório. Então olha a combinação como é que tava. Conclusão, no hospital eu conversei com o Ascar, ele falou, falei, cara, eu preciso viajar, cara, dá um jeito aí. A Ascar falou, cara, eu não consigo fazer você viajar se a gente não passar no exame. Eu falei, como que a gente vai fazer esse exame? Eu vou conseguir liberar você, mas a gente precisa fazer o seguinte, eu preciso que você tome, era 6 litros, são 3 garrafas, são 4 garrafas de 1,5 litro, que 6 litros. Eu saí do hospital, fiquei o dia inteiro no hospital. Cheguei, era 8 horas da manhã, saí 6 horas da tarde. Quando eu saí, ele falou, preciso que você tome esses 6 litros de água e eu preciso que você urine esses 6 litros até 6 horas da manhã. Para comprovar que o sistema renal está operando. Para saber se o seu rim está funcionando. Se o seu rim estiver funcionando, a gente vai continuar. Senão, eu não tenho mais o que fazer. E aí, assim, ele abaixou toda a proteína. Usei só carboidrato nesse dia. Né? Cortei totalmente o sal, porque eu já tinha usado muito sódio e muito potássio no hospital. E passei o resto do dia comendo só carboidrato para recuperar o peso, mas carboidrato bom. No dia seguinte consegui urinar. Nos 6 litros a urina estava boa. Fui e fiz um novo exame de sangue. Já tinha baixado minha creatinina para 1,5. Mais uma pergunta. A tua preocupação estava nos rins ou em perder a competição? Em perder a competição, Renato. Entendeu, doutor? Em perder a competição. A alta performance é isso. Foi feita uma entrevista, você chegou a ver, doutor, com os atletas das Olimpíadas? Sim. Comenta aí, doutor. É justamente isso, né? Eu tava até falando, né? O esporte, ele é saúde. A competição, o resultado, desempenho... É guerra. Não necessariamente. O atleta, ele é um indivíduo que muitas vezes ele fica com o pé na lesão, com o pé no dano e o outro pé no sabonete. O corpo na lesão, doutor. E o outro pé no sabonete, né? Então, o alto rendimento não necessariamente é saúde, né? Todo mundo tem o atleta como modelo de saúde. Não é um modelo de saúde. Por causa do físico, né? Um físico limpo, definido, trincado. Olha e fala assim, cara, esse cara é muito saudável. Porque a saúde, dentro da mentalidade, está ligado a um físico bonito, estético. Sem gordura. Sem gordura, né? Mas se o Júlio
naquele momento, não tivesse tido sintomas tão severos, se o Júlio naquele momento, mesmo tendo sintomas tão severos, não tivesse toda essa assistência e continuasse ali lutando, batendo, e por algum motivo sofresse alguma fatalidade, dentro da mídia, qual teria sido o grande culpado da morte dele, doutor? Esteroide anabólico. Esteroide anabólico. Eu postei esses dias, que eu fiz uma brincadeira que eu falo, perto de 1% da população tem um aneurisma cerebral, que muitas vezes não tem nenhum sintoma e muitas vezes não vai ter nenhuma repercussão clínica, mas 1% da população aproximadamente tem uma alteração vascular no cérebro. E esse aneurisma ele pode romper. Então, se eu estiver aqui com este chassi de grilo no ponto de ônibus e de repente estourar um aneurisma em mim e eu catapimba ali e morrer, meia idade, né? Já fez aí, que pena, tem uma vida pela frente. Agora, se pegar um fisiculturista e acontecer exatamente a mesma coisa, o olhar não vai ser o mesmo. Não tenho dúvida. O olhar não vai ser o mesmo. E aí é o que eu estava falando, por exemplo, chegou uma pessoa muito grande no pronto-socorro infartando, ele pode ter usado cocaína. E às vezes ele não vai falar que ele usou cocaína. Mas aí, estigmatizado pelo tamanho, ele fica como sendo o esteroide anabólico.